Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. E foram com os irmãos apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. E perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê se os teus irmãos estão bem e o rebanho, traze-me notícias. Assim enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? E respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, aonde apacentam eles o rebanho? E disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-lhe dizer: vamos adotando. E então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Diga comigo assim: de longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Só se diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-o, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e tiremos um animal selvagem e o comeu. Vejamos que ele e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dos irmãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar a fim deles, a fim de os restituir ao Pai. Pode se assentar no seu lugar, põe a mão no seu coração e diga: Senhor, fale comigo nesta manhã. Peça para Deus nessa manhã, fala: Senhor, fale comigo, me abençoe. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber o que o Senhor tem para a minha vida nessa manhã. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Peça para Deus. Fala para Deus nessa manhã. Fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nessa manhã. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem é: se os processos te ferem, o propósito te cura. Diga para o irmão que está do seu lado assim: se os processos te ferem, vamos lá, diga assim: se os processos te ferem, os propósitos te curam. Irmãos, nós estamos vivendo, vamos viver agora até o finalzinho de dezembro, falando um pouquinho sobre propósito. O que é propósito? O que significa a palavra propósito? A palavra propósito tem por significado declarar e colocar à frente. Propósito é sempre aquilo que vai estar à sua frente. Propósito é aonde você quer chegar. Propósito é aonde você vai chegar. Quando Deus criou a mim, criou você, Ele nos criou com um propósito já declarando à frente, colocando na nossa frente aonde eu e você deveríamos chegar, aonde eu e você vamos chegar. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você vai chegar no seu propósito. Bate no peito e diga para você assim: eu chegarei no meu propósito. Então, o propósito é sempre o que está à minha frente. Mas o que são os processos, pastor? A palavra processo, ela vem do significado avançar, se mover. Se o propósito está na frente, o processo é para aquilo que eu me movo. O processo é se mover em direção ao seu propósito. O processo é você se mover aonde? Em direção aonde está aquilo que você determinou como propósito aqui
valeu a pena. A Bíblia vai dizer em Isaías que Isaías profetiza acerca de Jesus e ele vai dizer assim: e tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Jesus, quando ele olhar para você no céu, ele vai dizer assim: eu estou feliz porque valeu a pena tudo que eu vivi, que eu sofri, a vida que eu derramei, valeu a pena por causa de A, B, C, por causa do Jeff, do João, da pastora Nelly, por causa do irmão. Fala com esse irmão assim: você fez valer a pena todo o processo de Jesus. Então, todo o processo da vida de Jesus como homem, ele valeu a pena por sua causa, ele valeu a pena por minha causa, porque hoje eu levantei as minhas mãos e eu disse: eu sou teu e o Senhor é meu, o Senhor é Senhor sobre mim e eu sou teu, Senhor. Então valeu a pena por causa disso. Só que o processo não é fácil, o processo não é uma jornada fácil. E eu quero te ensinar algumas coisas, eu quero te ensinar algumas coisas que acontecem dentro do processo. Eu não tenho uma frase que diz assim: o processo dói. Diga comigo assim: o processo dói. E nas profundezas da dor encontramos uma ponte para um propósito mais elevado. O processo dói. E nas profundezas da dor nós encontramos um propósito. Nós encontramos o quê? Um lugar. Nós encontramos um caminho. Nós encontramos uma razão. Porque eu tenho que chegar. Meu irmão, olha para trás e olha, vê o que você já viveu na sua vida. Olha o que você já passou. Olha o que você já lutou. Olha o tanto de coisa que você já venceu. E você chegou até aqui. Se você venceu até hoje, você vai vencer amanhã. A sua história não termina aqui. Diga para o irmão que está do seu lado assim: a sua história não termina aqui. Bate no peito e diga assim: a minha história não termina aqui. Você já venceu tanta coisa na sua vida, já ou não já? Tem gente aqui que já passou por tanto deserto. Tem gente aqui que já passou, né, Carminha, por tanta situação que a gente fala assim: meu Deus, como foi que eu venci fiel aquilo? Como foi que eu venci o meu passado? Foi Deus, o seu processo. E ele continua sendo Deus dos processos. Ele continua sendo Deus que nos deixa viver os processos. Então eu quero te ensinar nessa manhã sobre algumas coisas que você precisa entender no seu processo, não permitir e não deixar que algumas coisas dessas dominem a sua vida, porque elas com certeza atrapalharão o processo de Deus na sua vida. Número 1, eu quero, se você quiser anotar, anote: não deixe a ansiedade tomar conta dos processos na sua vida. Diga para o irmão que está assim: não deixe a ansiedade. Quem é ansioso aí? Levanta a mão. Deixa eu levantar bem que eu sou. Quem é ansioso? Irmãos, a Nayara fala comigo assim: você é imediatista demais. A Nayara fala comigo: você é muito imediatista. Quando eu quero uma coisa, eu saio e vou fazer aquela coisa. Eu tenho que voltar. Se eu voltar sem fazer aquilo, eu volto frustrado. Eu fico, não durmo, eu sou. É assim, João? É assim? A gente é ansioso, só que a gente tem que tomar cuidado para que a ansiedade ela não destrua, a ansiedade ela não roube o processo de Deus na minha vida. Entenda uma coisa: José é esse homem. A Bíblia vai dizer que
ansiedade? Porque não era para José contar, não era o tempo de José contar. Deus estava mostrando para José em sonhos o que ele iria fazer na vida de José. Deus vai falar com você em sonhos. Pega na mão do irmão, diga para o irmão, ainda essa semana Deus vai te dar um sonho. Fala para o irmão, sim, um sonho. E você não vai contar ele na hora errada, não. Fala para o irmão, você só vai contar ele na hora certa. Quem crê nisso, diga amém. Deus vai te dar um sonho para você declarar ele, mas você vai declarar esse sonho só na hora, porque não era o tempo, não era a hora. Sonhos declarados fora de hora se tornam dor na nossa vida. Sonhos declarados em tempo certo se torna referência, se torna motivação, se torna influência na vida de outros. José vai declarar o seu sonho, já gera raiva. Deus dá outro sonho para ele. Qual era o sonho? Ele sonhou que a estrela dele tinha 12 estrelas ao redor, se inclinando, 11 estrelas ao redor, se inclinando perante a estrela dele, e o sol e a lua também se curvavam perante a estrela dele. O sol e a lua é o pai e a mãe, as 11 estrelas é os irmãos. Nesse dia até o pai falou para ele assim: o que você está pensando, José? Você está dizendo que eu e a sua mãe vamos ter que nos curvar perante você? O que você está pensando que é? Mas José era uma coisa, José tinha cerca de 16 para 17 anos de idade, ele era ansioso demais. Fala para ele assim: você é ansioso demais, meu irmão. E a sua ansiedade está atrapalhando a sua vida. Fala para ele assim: a sua ansiedade vai te trazer dor. A sua ansiedade, pastor, eu não durmo de noite. É ansiedade, pastor, é palpitação no peito. É ansiedade, pastor, é o suor excessivo. É o quê? É ansiedade. Fala para esse irmão que está assim: controle essa ansiedade. A Bíblia vai dizer assim: pegue as suas ansiedades e lance elas em Cristo, porque o Senhor tem cuidado de você. O Deus que te deu o sonho é o Deus que vai te levar aonde você tem que chegar. O Deus que te fez sonhar é o Deus que vai te fazer. Mas não permita que a ansiedade ela tome conta de você. Irmãos, a ansiedade faz a gente, ela é a preocupação excessiva com o que está por vir. Ela é a preocupação excessiva com o futuro. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente cria que não aconteceram, mas a ansiedade faz a gente viver como se ela já o quê? Se ela já tivesse acontecido. A gente começa a criar situações dentro de nós que talvez nunca vá acontecer, mas que por causa da ansiedade você começa a viver isso dentro de você. Você começa a trazer sintomas para o seu corpo, você começa a trazer sintomas para a sua vida. A ansiedade de José fez José viver um tempo de dor na vida dele. Se José talvez não tivesse sido ansioso, ele talvez não teria vivido tanta dor quanto ele viveu, porque a ansiedade dele fez os irmãos, fez o pai, fez a mãe, fez todo mundo ficar irado com ele. A ansiedade fez os irmãos desejarem o quê? Matar. A ansiedade fazia com que os irmãos de José quisessem matar José, ao ponto de que eles tramaram isso. Um dia José vai para Siquém, e a Bíblia diz que eles tinham ido para Dotã. José vai para Dotã e encontra eles. Quando eles veem José de longe, eles dizem assim: ah, o sonhador, mãe, vem o sonhador. Irmãos, muitas pessoas não vão entender os sonhos que Deus te dá. Muitas pessoas não vão entender o que Deus fala com você. As pessoas não vão entender a maneira como Deus te chamou. As pessoas não vão entender a maneira de como Deus visita o seu quarto à noite, te dá sonhos e te dá visões. Então tem coisas que você tem que guardar e você não tem que pôr para fora, porque colocar para fora em fora de tempo, isso vai trazer dor para você, isso vai trazer destruição para você, isso vai trazer coisas na sua vida que vão ferir a sua alma. Quem consegue me entender? Diga amém. Por colocar para fora em fora de tempo. Houve-se uma história, essa história é verídica, a história de Martin Luther King em Washington. Martin Luther King lutou pelos direitos dos Estados Unidos dos negros. E Martin Luther King, ele vai para as escadarias de Washington. E Martin Luther King tinha um sonho. Ele tinha o quê? Ele tinha um sonho. E o sonho dele, ele começa a proclamar o sonho dele. Ele começa a proclamar. Mas naquele tempo, Martin Luther King conseguiu reunir mais de 250 mil pessoas nesse único dia. Nesse dia era o dia dele colocar para fora. Porque existe um momento, existe uma hora certa. Nem tudo deve ser falado no tempo, naquele tempo. Existe um tempo certo, existe uma hora certa. E a gente não pode deixar a ansiedade atrapalhar o tempo de Deus na nossa vida. Tem coisas que já era para você estar vivendo, mas a sua ansiedade
Então entenda uma coisa, nem tudo que Deus fala com você, você deve contar para as pessoas. Nem tudo que Deus ele fala com você, você deve abrir a sua vida. Você deve controlar a sua ansiedade. Quando Deus chamou Abraão e disse para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho e vai para a terra de Moriá e sacrifica ele para mim. Sara estava do lado de Abraão. E o que Abraão fez? Deixou Sara dormindo, porque era Deus falando com Abraão, era o Senhor falando com Abraão. Tem coisas que Deus vai falar com você que talvez o seu marido não vai te entender, talvez a sua esposa não vai entender, não seja ansioso. Não seja ansioso. Pega na mão do irmão e diga para esse irmão: não seja ansioso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Maria, irmãos, Jesus não só fez milagres com 30 anos de idade. Jesus fazia milagres desde a sua infância. Desde a sua infância Jesus fazia milagres. Na cultura oriental, a maior idade era a idade de 30 anos. Só se podia se tornar um mestre aos 30 anos de idade, a partir dos 30 anos. Só se podia, se atingir um grau de maturidade para eles, quando alguém atinge. Por isso que Jesus batizou com quantos anos? Com 30 anos. Por isso que Jesus só tomou a decisão de se batizar e se revelar aos 30 anos de idade. Mas antes disso, você acha mesmo que Jesus não tinha feito nada? É lógico que tinha. Em João capítulo 2, Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. Aonde Jesus fez o milagre? Na festa de quê? De casamento. Aonde Jesus fez o milagre? Na festa de casamento. Chegou na festa de casamento, a Bíblia vai dizer que no meio da festa, no meio do período de 7 dias, o vinho acabou. A Bíblia diz que Maria se levanta e vê o alvoroço. Quando Maria vê o alvoroço, ela chama os serventes da festa, os trabalhadores, diz assim: façam tudo o que ele vos mandar. Jesus olhou para ela e disse para ela assim: mulher, tenho eu contigo, ainda não chegou o quê? A minha hora, porque Jesus já tinha feito muitos milagres. Só que Maria guardou. O que Maria fez? Maria guardou, porque Maria sabia que não era o momento de Jesus se revelar, não era o momento de Jesus se manifestar. Então ela guardou por 30 anos milagres, ela guardou por 30 anos cura. Ela sabia que o menino que ela tinha dentro de casa, que o filho que ela tinha dentro de casa era diferente. Só que ela não deixou a ansiedade dela controlar, ela não deixou a ansiedade dela sair falando só: tem menino lá em casa que é diferente, é o filho de Deus. Eu tenho o filho de Deus lá na minha casa. Qualquer uma de nós, qualquer mãe, qualquer pai ia sair falando assim: ó, você tem filho? Tem, mas o meu é o filho de Deus. Mas Maria não era o quê? Ansiosa. Vai lá para o irmão e fala para ele assim: você é ansioso demais, irmão. Prega para ele e fala para ele assim: você é ansioso demais. Maria guardou. O dia que Jesus se batizou nas águas, ele foi para o deserto, voltou da tentação. Aí eles vão para uma festa de casamento. Jesus está lá na festa de casamento e Maria chama ele e fala assim: ô, meu filho, o vinho o quê? Acabou. O vinho da festa acabou. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: por isso que Jesus disse: não é chegada a minha. Mas Maria sabia: a hora chegou, agora é agora. A hora é agora. Você já batizou, você já agora é maior de idade, agora é a hora de você se revelar. A sabedoria de uma mãe, a sabedoria de uma mulher para trazer no momento certo. Por isso este foi o primeiro milagre de Jesus relatado. Se Maria escrevesse um livro, tivesse escrito um dos livros da Bíblia, nós não teríamos milagres que a gente nunca imaginou que Jesus fez. Conta-se, isso é verídico, que se colocasse nas páginas da Bíblia todos os milagres que Cristo realizou, faltaria papel, porque Jesus fez foi muita coisa. Só que Maria sabia de uma coisa: não era tempo de se revelar. Há tempo de se recolher, há tempo de se revelar, há tempo de você ficar no anonimato e há tempo de você trazer luz, há tempo de você explodir. Às vezes Deus vai te colocar o quê? Nos anonimatos da vida. Às vezes Deus vai te colocar nos esconderijos da vida, para depois de trazer as revelações. Assim é na vida de um homem de Deus. Lembra de Elias? A Bíblia vai dizer que Elias profetiza: não vai chover gota de orvalho nos céus. E a Bíblia diz que Deus pegou Elias e o escondeu. Deus pegou Elias e o quê? E o escondeu em Querite. Deus falou com ele: esconde lá, fica lá, é um tempo. Não deixe a ansiedade, não fica andando aí como profeta achando que você é bom, que você não é bom coisa nenhuma. Esconde Elias. E Elias escondeu. Então tem coisa, irmãos, que você tem que guardar.
Fala para esse irmão, você tem coisa que você tem que guardar. Pega na mão de dois irmãos e diga para esse irmão, não permita a ansiedade tomar conta do seu processo. Dentro do processo, ela vai aparecer? Vai. Ela vai. Vai ter dia, Márcia, se ela vai querer contar para todo mundo o que Deus fez, Deus vai falar assim, fica o quê? Caladinho. Fica o quê? Caladinho. Na hora certa, todo mundo vai saber. Todo mundo vai ver. Fala para esse irmão, não vai ficar escondido para sempre. Uma hora você vai sair dessa caverna. Fala para esse irmão assim, uma hora você vai sair desse esconderijo. Uma hora todo mundo vai ver. Só que agora é hora de quê? Silêncio. Agora é hora de você se guardar. Agora é hora de você não permitir que a ansiedade ela tire os seus sonhos e revele os seus sonhos para a gente que vai querer provocar dor na sua vida. Então, número 1, não permita que a ansiedade tome conta de você. Número 2, vamos lá, diga comigo assim, Deus permite. Vamos lá, diga comigo assim, Deus permite se levantarem contra mim. Vira comigo, vou falar coisa assim, no processo, Deus permite que os inimigos se levantem. Pastor, misericórdia, eu vim por para ver bênção, eu não vim aqui para ver que o inimigo vai se levantar contra mim. Mas se eu quero saber, sabe quem é que mais te movimenta na vida? São os seus inimigos. Se Deus não te desse os inimigos, você era acomodado demais. Se Deus não te colocasse alguns inimigos na sua vida, você era o quê? Você ia viver com o quê? Som de água fresca com um suquinho de laranja na mão. Não quero saber de nada, pastor. Mas Deus coloca uns problemas, Deus permite alguém se levantar. Pega na mão do irmão e fala para ele assim, vai aparecer uns inimigos aí. Fala para ele assim, Deus vai mandar uns inimigos aí. Pastor, vai. Ele permite. A Bíblia vai dizer, olha que coisa. Uma mulher tinha filhos. Ela tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Mas ela tinha o marido dela. Enquanto ela tinha o marido dela, estava tudo bem. Fala para ela assim, tudo bem. Aí um dia o marido dela o quê? Morreu. Aí sabe o que aconteceu? O marido deixou dívidas. Aí as dívidas vieram na porta dela e disse assim, o teu marido me devia. Ela, mas quem devia era ele, não era eu. Não, era a senhora assim, a partir de agora, se a senhora não me pagar, eu vou pegar os seus filhos e vou levar eles como o quê? Irmão, você quer ver alguém se levantar e colocar um problema no pé dele? A mulher nunca tinha feito nada, mas o dia que o problema, a dor bateu na porta dela, ela saiu da zona de conforto dela e começou a se movimentar. Ela começou a se movimentar, tem que fazer alguma coisa, eu vou no profeta. Aí ela chegou no profeta, o profeta olhou para ela e disse, o que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada. Ele fala, o que você tem em casa? Ela disse, não tem nada. Então nada vai acontecer. Não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele disse, então você vai se mover no pouco azeite que você tem. Deus coloca inimigos porque os inimigos nos tiram da zona de conforto. Se talvez você não tivesse inimigo, você não orava mais, você não jejuava mais, você não buscava mais, você não lia, você não queria nem na igreja, mas os inimigos fazem isso com a gente. Fala para eles assim, Então os inimigos às vezes eles são essenciais na vida da gente. No processo da vida, você vai descobrir que alguns inimigos se levantarão e esses inimigos vão fazer você orar como você nunca orou. Tem gente que quando o inimigo, o diabo, está na porta dele, ele ora como nunca orou antes, ele jejua como ele nunca jejuou antes, ele busca a Deus, irmãos, não era para ser assim, mas os inimigos movimentam a gente. Diga para eles, seus inimigos movimentam.
Fábio falou assim: Deus vai te dar uma meia dúzia de inimigo aí. E depois o Fábio falou assim: Deus vai mandar uma meia dúzia de pastor, o sangue de Jesus, já estou com uma dezena, não precisa não, Senhor. Eu já estou com uma dúzia lá em casa. Mas os inimigos, por que eles aparecem? Porque os inimigos nos movimentam. José teve 11 inimigos. Quantos inimigos? Seus 11 irmãos. 11 inimigos. 11 inimigos na porta de José. A Bíblia vai dizer que eles querem matar José. Eles querem o quê? Matar. Eles vão matar. Olha o que os irmãos, eu não estou falando de parentela, eu estou falando de irmão. Eu estou falando de sangue. De sangue. Isso a gente vê hoje, está até normal, né? Porque hoje mata por coisa, qualquer coisa. Mas a gente fala assim, no passado era assim. Era assim. Estou te falando de 11 irmãos querendo matar o outro. Falando, vamos matar ele. Vamos jogar ele nessa cisterna e falar para o pai que o quê? Um bicho matou ele. Aí o Rubem levantou e falou assim, o mais velho, falou assim, de jeito nenhum, ele é nosso irmão. Vamos só jogar ele aonde? Vamos jogar ele na cisterna, vamos deixar ele lá dentro, vamos jogar ele lá dentro, porque pelo menos lá, se acontecer alguma coisa, se ele morrer, não foi o quê? Teoria dele, não é culpa nossa, ele está lá dentro, pelo menos lá não teve uma oportunidade de se livrar, fazer alguma coisa, porque às vezes Deus faz alguma coisa na vida desse menino e vamos jogar ele na cisterna. Mas os inimigos de José movimentaram José. A partir daquele dia, a vida de José não seria mais a mesma. Tiraram José de casa, jogaram na cisterna. Jogando na cisterna, não mataram ele. Vamos vender, passava-se uma comitiva ali de escravos. Vamos vender ele, então vamos mandar ele o quê? Vamos mandar ele embora, nunca mais a gente vai ver esse. E José começou a se movimentar. Deus vai te movimentar. Fala para Deus, Deus vai te movimentar. o reino de Deus, o reino dos céus é movimento. A Bíblia diz que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo não estava parado, ele se movia sobre a face do abismo, ele se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o céu é movimento. Tudo que não se movimenta estraga, e Deus manda inimigos para nos movimentar. Até Jesus era assim, irmão. Se com Jesus foi assim, comigo, com você vai ser diferente? Não, fala que eles vão assim, Tem inimigo, mas você vai vencer cada um deles. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Davi estava tudo bem. Davi estava o quê, gente? Tudo bem no passo, cuidando das ovelhas. Não, tinha problema? Tinha não, irmão. Até apareceu dois, ele foi lá e matou os dois, acabou. O urso, o leão apareceu, ele matou, acabou. Estava tudo bem no passo. Os irmãos dele estão em guerra. Ele está no passo. É melhor estar na guerra ou estar no passo? É óbvio que é melhor estar no passo, dona Regina. É melhor estar lá cuidando das ovelhas, porque está na guerra. Na guerra eu posso morrer. O pai dele chama ele e fala para ele assim: vai visitar os seus irmãos. Eram irmãos? Davi não tinha irmãos, Davi tinha 7 inimigos. Quantos inimigos? 7. 7 irmãos de Davi era o quê? Era 7 inimigos. Ninguém gostava dele, ninguém gostava dele. Davi sai e vai para encontrar com os 7 inimigos. Quando ele chega lá, Deus manda outro inimigo. Quem que é o inimigo? O Golias. E o Golias vai dizer: eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. E Davi chega lá e fala assim: esse homem sou eu, então agora eu vou formar um problema para mim, porque aí Deus vai se mover na minha vida. Às vezes é nos problemas que Deus desce, é lá naquela dificuldade, é lá naquele olho do furacão que o Senhor vai se mover ao seu favor. Fala a pessoa assim: é lá naquela coisa que está difícil de resolver, pastor, é aí mesmo. Fala para o irmão assim: é disso que Deus gosta. Fala para o irmão assim: é disso que Deus gosta. É lá na fornalha, no caldeirão de azeite, é lá nos lugares mais improváveis, é lá na prisão de noite que o Senhor desce e faz o que ninguém pode fazer. Irmãos, os inimigos, diga para vocês, os inimigos, eles nos movimentam. Deus permite inimigo, pastor? Permite, no processo Deus permite inimigo. Terceiro, deixa eu ver se não termino, vou falar 4, tá? Terceiro, Deus permite as zonas de expulsão. Diga comigo assim: Deus permite no processo as zonas de expulsão. Eu estava lendo sobre isso, irmãos. Isso de fato é uma verdade. Pastor, o que é zona de expulsão? A zona de expulsão é quando Deus te tira de um lugar para o outro, quase te expulsando. Pergunto para o irmão: você já viveu isso? Quem já viveu isso? A zona de expulsão é isso aqui. Eu pastoreei Cristiano Ottoni por 12 anos. Em 2022,
21, Deus falou comigo assim: Jefferson, sai e volta para Lafayette. Aí eu falei com Deus assim: o senhor está doido? Eu falei: o senhor está doido? Sair e voltar, a minha vida está toda estruturada aqui. Eu tinha um comércio, tudo bem. Eu tinha igreja, tudo bem. Tudo caminhando o quê? Bem. Aí Deus falou assim: sai e volta. Eu falei: não, está tudo aqui, tudo caminhando. As coisas estão dando certo. Eu vou viver de quê? Eu falei com Deus, eu brigando com Deus. Mas aí Deus então me colocou numa zona chamada zona de expulsão. O que é a zona de expulsão? Irmãos, Deus fala assim: não vai sair não? Não, agora eu vou te fazer, cara. E Deus começa a fechar todas as portas. De repente você tem um emprego e você perde o emprego. Você fala assim: meu Deus, mas estava tudo bem. O que é isso? É zona de expulsão. Fala para você: é zona de expulsão. Você estava dentro de um relacionamento e o trem deu o quê? Deu errado. Pastor, da noite para o dia o trem deu errado. Perdi a pessoa não quer mais. Acabou. É zona de expulsão. Fala para você assim: é a zona de expulsão. É Deus te tirando. É Deus o quê? É Deus te expulsando. Ele não está nem te tirando, ele está fazendo o quê? Ele está te expulsando. Ele está falando: você vai sair, eu estou mandando e vai sair. Se não é do seu jeito, vai ser do meu. Deus permite nos processos da vida que nós passemos pelas zonas de expulsão. É a morte de alguém inesperado na nossa vida. Estava tudo bem, irmão. De repente meu pai passa mal, entra para dentro de um hospital numa quarta-feira, tudo bem, rindo. Ele estava sentindo uma dor no peito, nós achamos que era infarto. Fizemos um eletro, tudo bem, o coração tudo bem. O médico falou: vou fazer alguns exames. Fez uma tomografia, uma ressonância com contraste, descobriu que ele estava com um problema no pâncreas. Falou assim: vamos desintoxicar o pâncreas do Vicente. 3 dias o Vicente está em casa. Só internar ele, a gente vai dar um medicamento na veia, ele vai tomar um antibiótico. Irmãos, no domingo meu pai estava dentro do caixão. Aí como você olha para Deus e fala: o que está acontecendo? É Deus nos expulsando. É Deus o quê? É Deus nos tirando de situações e nos levando para outras situações. É quando Deus quer mudar a gente de locais, ambientes, posições, de níveis, tanto físicos quanto espirituais. Então Deus permite que às vezes você perca pessoas para Ele te expulsar, para Ele mudar a história, para Ele mudar todo um contexto de uma família, para Ele mudar tudo. Deus permite, Deus cria na gente zona de expulsão. É aquela pessoa que era seu amigo e de repente já não é mais o seu quê? Eu tinha irmãos em cristianos que hoje eu até voltei a ter contato, mas não Mayara sabe, não é mais a mesma. A gente era irmão como se fosse irmão assim, de sangue, de parecer mesmo, de dizer assim: você e o pastor Kel parece de irmão, até de aparência. Esses dias um homem foi lá no templo, aí minha mãe estava lá e entrou, a minha mãe falou: meu filho era pastor em Cristiano, ele é de Cristiano. Aí meu filho era pastor lá, aí minha mãe mostrou minha foto para ele e falou: mas esse é o Kelvin, esse aí não é seu filho não, esse é o Kelvin. Ela: não, parece mesmo, mas não é não. A gente era tão amigo, só que de repente Deus fez o quê? Expulsou um para um lado e o outro para o outro. O que é isso? É Deus nos movimentando, nos tirando de lugares para vivermos aquilo que Ele tem para a gente, que é um propósito. Vira para o irmão e fala: Deus vai tirar a gente da sua vida. Não, fala para Deus: Deus vai expulsar você de perto de algumas pessoas. Deus vai te expulsar de relacionamento que você está nele, que não é Deus, que isso está te matando, está te corroendo, isso está tirando Deus. Você perdeu Deus e a pessoa está sendo seu Deus. Deus vai te expulsar. Ele faz isso, pastor? Faz. Fala para Deus assim: faz. E se não é por bem? É por quê? Fala para Deus assim: obedece. E sai por bem antes que o mal o quê? Porque, irmão, quando eu olhei para trás, eu tinha um pastor quebrado, a igreja já não era mais a mesma coisa comigo, tudo foi sendo tirado. É como se Deus desligasse, cortasse o seu cordão umbilical e vai te tirando. Já não é, os lugares já não te cabem mais. Por que Deus faz isso, pastor? É porque Ele está criando uma zona de expulsão. Pega na mão do irmão, fala para ele assim: Deus vai te expulsar. Deus vai o quê? É nesse período que as provisões, dona Joana, cessam. As provisões de Deus faz o quê? Elas cessam. Você não quer sair, o que Deus faz? Deus corta. A Bíblia vai dizer que Elias, Deus falou
chamam Elias e disse para eles assim: Elias, sai daí e vai para Querite, que está do lado do Jordão, porque lá eu já ordenei os corpos que te sustente. Elias foi. Todo dia, de manhã tinha água no ribeiro, e de tarde tinha pão que descia dos céus, e carne. Todo dia o forno vinha e trazia pão e carne. Pão e carne. Elias olhava para baixo, tinha água. Olhava para cima, tinha prosperidade vindo dos céus. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Se tem alguém mal, que fique mal o outro. Eu estou o quê? Eu estou bem. Não tinha nada em Israel, lugar nenhum, mas para eles tinha. Aí um dia Deus vai falar para Elias assim: Elias, sai daí e vai para Serepta. Aí, para Deus expulsar Elias, porque Elias acostumou. O que Elias fez? Acostumou todo dia de manhã, o que ele precisava tinha água e comida. Água e comida. Deus fez o quê? Deus secou o ribeiro e falou para o povo: não vai mais. Aí Deus olhou para ele e falou assim: está com fome? Agora vai daí para Serepta, porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Eu já visitei ela, eu já falei com ela e ela vai te sustentar. Deus cortou a provisão para ele, porque se ele permanece com a provisão, ele sairia. Tem gente que está tudo bem, fala para o irmão assim: eu estou entendendo que está tudo bem, mas não espera Deus cortar o quê? A sua provisão para você ter que obedecer a voz de Deus. Não espera Deus ter que tirar o que é a saúde para você obedecer a voz de Deus. Porque Deus faz isso, pastor. O processo faz isso para a gente. Fala que você faz. Faz? Faz. Então, quando Deus tirou a provisão de Elias, o que Elias fez? Foi, entendi, foi e foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma mulher numa situação pior do que a dele. Pior do que a dele. Só que Deus queria mover, não era na vida de Elias, era na vida da mulher. Era na vida da mulher, porque a mulher tinha um filho. A mulher tinha quem? Sabe quem era o filho daquela mulher? Sabe quem é? O profeta Jonas. Lá na frente ele seria um dos maiores profetas. Um dos profetas que salvaria o mundo. Então entenda que era propósito. Diga para você, era propósito. Só que no propósito tem o quê? Processo. E no processo tem zona de expulsão. Fala para você assim: Deus vai te tirar de alguns lugares. Fala para você assim: Deus vai te tirar algumas pessoas. Deus vai te tirar algumas provisões. Se você não ouvir dele, o que ele faz? Ele corta. Ele corta para te expulsar. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Então, 3 coisas eu te disse que Deus faz no processo. Número 1, não deixe a ansiedade tomar conta. Ela vai aparecer. Número 2, Deus manda o quê? Deus permite os inimigos para nos movimentar. Número 3, as ondas de expulsão. E número 4, silêncio. Diga para eles assim: silêncio. É o último que eu quero falar sobre isso. Sobre o silêncio. No processo da vida, às vezes vai parecer que Deus está em... Quem já viveu o silêncio de Deus na sua vida aqui? Há momentos na vida em que Deus não vai falar nada para você, porque a única voz que você vai ouvir é a voz do silêncio. Há momentos em que Deus vai te deixar nas zonas de silêncio, porque as zonas de silêncio fazem você refletir quem é você. As zonas de silêncio fazem você descobrir Deus dentro de você. Deus, Ele permite, pastor, Ele fica em silêncio? Fica. José foi jogado dentro de uma cisterna. O único barulho que José ouvia naquela cisterna, sabe qual é? O silêncio de Deus. Cadê Deus? Cadê o Deus que deu os 2 sonhos para ele há 2 capítulos atrás? Cadê o Deus que falou com ele que iria fazer o sol e a lua se inclinar? Cadê o Deus que está me vendo dentro dessa cisterna e falou que ia me honrar? É como nós, que a gente fala assim: cadê Deus que prometeu que ia fazer isso na minha vida? Cadê o Senhor que ia prometer? E olha a situação que eu estou. Por que Deus permite o silêncio? É para que você acorde e caia em si mesmo. Caia em quem?
Deus permite, porque quando o filho pródigo tinha dinheiro no bolso, quando o filho pródigo tinha saúde no corpo, quando o filho pródigo tinha tudo, ele não ouviu Deus. Mas o dia em que ele foi parar no chiqueiro e ele, cadê o meu pai? Cadê Deus? Deus não falou nada. Ele olhou para dentro dele, dentro do silêncio, e ele caiu em si. Ele acordou, disse assim: poxa, quantos empregados de meu pai comem na mesa com ele e eu aqui? Quantos empregados de meu pai têm fartura e eu aqui? Então ele caiu em si no silêncio de Deus. Às vezes Deus fala no silêncio. Às vezes as palavras de Deus são silenciosas. Às vezes as palavras de Deus, Deus fala mais no silêncio do que nas vozes audíveis. Então entenda uma coisa: talvez o silêncio de Deus na sua vida é para você refletir e olhar para quem? Para Deus? Não, para você olhar dentro de você, porque Deus já está dentro de você. José, no silêncio, Deus, me dá uma direção, e Deus não dá direção nenhuma. Quem já passou isso? Deus, fala comigo, e Deus o quê? E Deus não fala. Deus, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. E Deus, é nesse silêncio que Ele vai se mover na sua vida. Fala mesmo assim: Ele está em silêncio, mas Ele não está dormindo. Ele está em silêncio, mas Ele não te abandonou. Ele está em silêncio, mas Ele é Deus sobre a sua vida. Você só precisa encontrar Dona Eva. Ele aonde? Dona Lourdes. Dentro da senhora. Ele já está onde? Ele já está aí, Roberto. Ele está em silêncio, Alessandro, mas Ele está dentro da senhora. Você só precisa encontrar Ele dentro de você. Lembra de Paulo e Silas da prisão? Deus fez nada. Deus não falou? Pés amarrados, mãos amarradas, chicote no ombro. Deus permitiu? Paulo olhou para as vezes e falou assim: Deus não fala nada, o que ele vai fazer? Não só adorar. Porque Deus já estava dentro deles. Deus, às vezes, Ele fica no silêncio, caladinho. Você não ouve o quê? Nada. Mas não significa que Ele não esteja trabalhando na sua vida. Ele é o Deus que está cuidando de tudo. Ele é o Deus que está na cisterna com você, que é vendido para a escravidão com você, e é o Deus que vai te colocar lá no alto do Egito. É o Deus que vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas Ele faz isso no silêncio. O único barulho ensurdecedor que ouvia José era o barulho do silêncio de Deus. Deus não falava nada. Porque no silêncio ou você cai em si, João, ou você se revela. No silêncio, ou eu caio em si, irmão, ou eu me revelo. Porque tem gente que na hora do silêncio de Deus, o que ele faz? Ele se revela, ele abandona Deus, ele larga Deus, ele larga a presença de Deus, ele nega Cristo. Ele nega quem? Ele nega Cristo. Dona do Carmelo veio, chuta o balde na hora do silêncio. Deus permite a gente passar por esse silêncio quando a gente pergunta para Deus por quê? Ele quê? Ele não, Júlio, ele não responde. Por que eu vivi isso tudo, Senhor? Por que eu estou dentro desse hospital? Por que o Senhor permitiu isso tudo acontecer? E Ele é Deus, fala mesmo assim: é Deus. Mas você vai encontrar Ele em um lugar, dentro do seu coração. Quando o filho pródigo caiu em si, o que ele fez? Ele disse: eu vou me levantar e vou voltar para casa do meu pai. Eu vou voltar para o propósito, porque lá no propósito eu vou encontrar o que eu preciso. O processo traz o silêncio de Deus, mas não significa que Ele não esteja com você. Ele está com você, Dona Maria do Carmo, Ele está com a senhora, está com o Sr. Geraldo, Ele está com você, Érica, Ele está com a senhora, Dona Regina, Ele está com a senhora, Dona João, Ele está com tudo, Ele está com você, Ele está com você. Mas em silêncio, fala com essa mocinha em silêncio. Fica de pé no seu lugar, quero dar para você. Quatro coisas no processo. Não permita que a ansiedade te domine. Deus permite inimigos para nos movimentar. Deus cria zonas de expulsão. E Deus fica o quê? Você vai chegar onde você tem que chegar. Porque você sabe. Se você não sabe, Deus vai te mostrar o seu propósito. E nesse caminho do processo,
você vai ver Deus em... Lembra de Jesus ajoelhado e chorando, e ele dizendo assim: Pai, cadê o Senhor? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não é feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O que Deus estava? Em silêncio. Lembra de Jesus na cruz, e ele dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Não é que Deus tinha abandonado, é que ele estava o quê? Fala com esse irmão, o silêncio de Deus faz parte. O silêncio de Deus faz o quê? Faz parte. Talvez você está no período do silêncio, e é aí que você vai se revelar quem você é diante de Deus. Se você vai chegar no propósito, ou se você não vai chegar. Então põe a mão no seu coração.